Hoje é a lição 11, é a penúltima lição, ok? Semana que vem teremos a lição de número 12 e finalizamos, tá? Esse é o estudo é o mais complexo, é o mais extenso, mas é o mais importante, tá? Tudo que a gente consegue é através da oração. Sem a oração nós não conseguimos uma vida de santidade, não conseguimos agradar o Senhor, nós não conseguimos demonstrar os frutos do Espírito, os dons espirituais. Então é através da oração que a gente consegue tudo na vida espiritual, ok? Então, primeiro tópico, orar com autoridade. Então quando você ora, você tem que orar com autoridade. Da mesma maneira, Romanos 8, capítulo 8, versículo 26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quando você está orando, quando você tem uma vida consagrada com Deus, quando você esmurra, mortifica, mata a sua carne, nega-se a si mesmo, tome sua cruz tome sua cruz e está seguindo após Cristo, quando você tem uma vida diária de prática, se você exercita o seu espírito e mata a sua carne, quando você está orando, quem intercede por você é o Espírito Santo. É Ele que fala através de você. É Ele que coloca as palavras na sua boca para falar. E mesmo assim, Ele está intercedendo entre você e Deus. Então, quando você tem essa vida de oração, essa vida prática cristã, diária, todos os dias, então você ora com autoridade. Então, ocasiões há em que o Espírito de Deus, orando em nós, nos eleva até participarmos das próprias orações do Filho de Deus, que está assentado à destra da majestade nas alturas. E tais ocasiões temos extraordinária ousadia e autoridade em oração. Então você se torna ousado para falar com Deus. Ousado espiritualmente, tá? Não igual Abraão falou com Deus daquela maneira quando Deus deu o livramento para ele e falou que ele teria muitas bênçãos. Ele falou, mas eu não tenho filho, o que adianta isso para mim? Isso não é ser ousado, é ser pecador, ser caído, né? Mas ousadia e autoridade. Autoridade, quem te deu autoridade? Jesus. Jesus disse, foi dado poder a vocês, poder de ser chamados filhos de Deus. Tá? Autoridade em oração. A Bíblia ensina que, não somente no futuro, mas agora mesmo, podemos reinar em vida. Então, nós não vamos reinar apenas no futuro, mas agora nós vamos reinar em vida. Romanos capítulo 5, versículo 17. Por quê? Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça de Deus reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então nós já reinamos em vida. Tem o reino de Cristo que vai ser colocado aqui nessa terra, com a Nova Jerusalém. Reinaremos junto com eles, porque somos co-herdeiros de Cristo. Então tudo que Cristo herdou, nós herdamos também. Mas aqui em vida nós já reinamos. Mas reinamos como Cristo reinou. Quando o Espírito de Deus ora em nós, em toda a sua plenitude, então você tem que ter o quê? A plenitude do Espírito Santo. O que traz a plenitude do Espírito Santo? Uma vida prática diária. Uma vida prática diária. O cristão tem uma vida prática. Ele é ativo. Ele faz tudo o que a palavra pediu para ele fazer. Tá? Então, quando o Espírito Santo de Deus ora em nós em toda a sua plenitude, ousamos reclamar tais promessas. Tá? Como Isaías. Isaías, capítulo 45, versículo 11b. Segunda parte do versículo. Me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos. Então, Deus está dizendo, você está me dando ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Mas Isaías
ele tinha uma vida prática, ele tinha a plenitude do Espírito Santo. Ok? Então você não vai dar ordens para Deus, você vai clamar pelas promessas que Ele fez para você, e você vai ser ousado, porque você foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. Ok? Mas ainda há experiências mais profundas do que isso. Podemos alcançar a situação de ter confiança e liberdade especial ao orarmos por certas pessoas ou assuntos. Se a gente pegar o Antigo Testamento, o sacerdote ele entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, tá? Para interceder por toda a nação. Mas o que eles faziam? Eles tinham toda uma preparação, tinha uma veste especial, e eles colocavam uma cintura como se fosse sininhos. Se o sininho parasse de tocar, eles puxavam, amarravam uma corda nele e puxavam ele de volta, porque ele estava morto. Porque Deus tinha matado ele. Porque ele deixou de observar alguma lei. Né? Então, era dessa maneira que uma pessoa, um sacerdote, uma vez por ano, entrava para interceder por toda a nação. Hoje nós podemos fazer isso todos os dias. Todos os dias. A hora que a gente quiser. Então você tem ousadia. Tá? Ousadia para entrar na pessoa. Você não precisa de um sacerdote fazendo isso por você. Deus não vai matar você. Deus quer que você se ajoelhe, entre na presença dele e converse com ele. É essa ousadia que nós temos, que o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, um sacerdote que vivia só para isso, tinha que fazer uma vez por ano e com medo de morrer, porque Deus matava. Então, essa é a ousadia. Então, podemos alcançar a situação de ter confiança e liberdade especial. É uma liberdade especial. Às vezes a gente não entende o que Deus deu para a gente. Uma liberdade especial ao orarmos por certas pessoas ou assuntos. Você tem uma liberdade. Deus te deu essa liberdade. Ele rasgou o véu. O véu rasgou de cima para baixo, não foi de baixo para cima. Deus, de cima para baixo, deu a liberdade. Ele rasgou o véu e abriu a presença dele para a gente. Tá? As bênçãos passadas nos animam a alargar os futuros pedidos. Então, quando você lembra de uma bênção passada, te anima a você pedir, porque você sabe que vai vir. Ok? Novas vistas de sua glória fazem aumentar as nossas petições. Então, quando você vê a glória de Deus, seja de qualquer forma que for, seja na sua saúde, seja na saúde de uma pessoa, seja no seu trabalho, seja no que você recebe, seja no Deus está te suprindo, glória de Deus. Seja você olhar para o sol nascendo, você lembrar do ar que você respira, lembrar de tudo que você tem, de tudo que Deus te livrou. Então você está vendo a glória de Deus. Então, quando você vê a glória de Deus, faz o quê? Aumentar as nossas petições. Você vai pedir mais. Você sabe que Ele vai te dar, desde que você peça dentro da vontade dEle. E se você souber a vontade dEle, você sabe pedir. Tá? O nosso Senhor muito se agradou da persistência da mulher cananeia e concedeu-lhe uma promessa tão maravilhosa que é difícil entendê-la. O verdadeiro significado do que ela disse. Então vamos lá, o que ele disse? Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Então, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Então o que Jesus falou? Seja conforme você deseja. Com essa promessa, Ele deu a chave dourada de todas as suas petições futuras. Então ela viu que quando ela se humilhar e orar, Ele vai responder. Foi o que ela fez, ela se humilhou. Jesus humilhou ela. Tinha um propósito. Ele foi mal? Não. Ele quis demonstrar o que é uma fé verdadeira, uma cananeia, uma egípcia. Teve mais fé que o povo de Israel, que conhecia a palavra, conhecia o Deus vivo, sabia quem Ele era, mas o rejeitou. Então, seja conforme você deseja. Então, Cristo tem uma palavra para animar todo aquele que não estiver satisfeito
com o êxito de suas orações. Então, às vezes a pessoa está insatisfeita. Ela está orando todos os dias, mas não está vindo o resultado não vem. Ela está insatisfeita, ela não está gostando, ela está se amargurando, ela está começando a pensar em parar de orar. Então, o que Cristo falou para a gente? Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Mas quem escreveu foi Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo. Quem inspirou ele a escrever isso aqui? O próprio Cristo. Ele é a palavra de Deus. Então, Cristo, inspirando Jeremias, para escrever a sua palavra, disse: clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Aqui ele estava falando exatamente com Jeremias, para Jeremias clamar e ele revelar qual seria a vontade dele para o povo de Israel, para que Jeremias fosse lá e avisasse: vocês vão ficar cativos, vocês têm que se render. Se vocês se renderem a esse rei que vem dominar vocês, Deus vai livrar vocês. O povo não se rendeu, o povo não obedeceu. Mas o que Jesus está dizendo? Clame a mim e eu responderei, lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Ele está dizendo: clame a mim. Continua clamando. Continua clamando. Quando Deus opera em poder desimpedido, quando você não impede o poder de Deus, tá? Quando você não impede, quando você não leva uma vida de pecado, quando você não está vivendo em desacordo com a palavra, quando você não legaliza o pecado, que é iniquidade, dizendo: não, isso aqui não é pecado não, isso aqui foi escrito para aquela época, para aquela igreja. Não, toda a Bíblia, toda a palavra é inspirada por Deus e é útil para ensino, para justiça, para correção, né? Então toda a palavra, não existe a palavra para aquela igreja ou para esta igreja. Quando Paulo escrevia para a igreja que está na cidade tal, para a igreja que está na cidade tal. É uma igreja só, ok? Então, quando Deus opera em poder desimpedido na vida de uma pessoa que combate o pecado e tenta abandoná-lo, tenta não pecar, e quando pega, confessa e se aparta, se livra dele, nos levantamos dos nossos joelhos para falar a palavra de autoridade. Ok? Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Olha quantos mestres da lei se levantaram contra Estevão. Homem cheio da graça e do poder de Deus. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ele tinha autoridade. A autoridade de quem? A sabedoria de quem? Do espírito com que ele falava. Essa é a autoridade que você vai orar. Entendeu? Essa é a autoridade que você vai ter. Então, os doutores da lei não podiam resistir. Doutores da lei. Dentro de uma sinagoga havia 70 doutores. 70 doutores não conseguiram resistir à sabedoria de quem? Do Espírito, com que ele falava. Plenitude do Espírito. Ok? Então, não precisamos de perfurar as montanhas que sempre nos confrontam, mas podemos dirigir as palavras de poder irresistível. Levanta-se e atira-se no mar. Tá? Autoridade de quem? Do Espírito. Segundo ponto, orar mais pela edificação dos crentes do que pela própria conversão dos incrédulos. Então nós temos que orar tanto pela edificação dos crentes quanto
pela conversão dos incrédulos, mas você vai orar mais pela edificação dos crentes. O crente edificado, ele traz mais incrédulo, ele atrai mais, ou ele afasta de vez. Entendeu? Então, Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Paulo aqui, no primeiro versículo do capítulo 12 de Romanos, ele está rogando pelo quê? Pela edificação da igreja. Então, rogo-lhes, peço-lhes, imploro, suplico que, pela misericórdia de Deus, que se ofereçam sacrifício vivo. Então, Deus não quer que você se mate por ele. O sacrifício foi feito. Já foi feito. Cristo morreu. Sacrifício vivo. Tá? Acontece de às vezes a pessoa morrer por Cristo? Sim. Sim, acontece. Mas ele não quer que você se mate. Você se martire. Você fique dando, igual você vê na igreja católica, ou seja, lá com a outra igreja, se batendo, se cortando, se mutilando. Não. É um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É se apartar do pecado. É um sacrifício. O escritor de Hebreus falou o quê? Vocês ainda não resistiram até o sangue, combatendo contra o pecado. Então é um sacrifício. Então, um sacrifício vivo. Santo, o que é santo? Separado. Ser santo é ser separado. Separado de tudo que é ruim. Vou combater o pecado e vou me apartar de quem comete o pecado. Eu não vou estar junto ali cometendo pecado. Santo, separado e agradável a Deus, que agrade a Deus. Este é o culto racional de vocês, um culto inteligente. O culto que você vai fazer o dia todo. Aqui na igreja a gente tem um culto público. A gente se ajunta e cultua a Deus. Mas o nosso culto é 24 horas por dia. Um culto inteligente, racional, que tem um método que Deus ensina. Isso agrada a Deus. Tá? Então, Paulo está rogando, está intercedendo por quê? Pela edificação da igreja. Romanos 12:2. Paulo continua. E não se amoldem ao padrão desse mundo. Então, não seja igual ao mundo. Não faça o que o mundo está fazendo. Não repita o que eles estão fazendo. Não queira se amoldar, ser igual a eles. Não. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então você recebeu uma mente nova, a mente de Cristo. Então transforme-se pela renovação da sua mente. Então eu tenho a mente de Cristo. Eu vou alimentar com quem? Com Cristo, com a palavra. Cristo é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então, renovação da sua mente com o quê? Com a palavra. Para que sejam capazes, a gente vai ser capaz do quê? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está rogando pela igreja. Está orando pela igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 14 ao 17. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, quando você veste toda a armadura de Deus para passar pelo dia mau. Quais dias são maus? Todos. Porque os dias são maus. Quando que você vai vestir a armadura de Deus? Todos os dias. Todos. Tá? Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então Paulo está rogando por quem? Pela igreja, pela edificação da igreja. Efésios 6, do 13 ao 17. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, a palavra. O que o cinto faz? O cinto na armadura ele fez uma analogia com as armaduras
dos soldados romanos. O cinto prendia a armadura. Então o cinto fixava a armadura no corpo deles. Então o que deixa a sua armadura firme? A verdade, a palavra de Deus. Vestindo a couraça da justiça. A couraça protegia todos os órgãos. De qual justiça é essa? De Cristo. Sois justificados, pois, pela fé na obra de Cristo. Então a justiça de Cristo protege você. E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. A bota do soldado romano, ela tinha cravos. Então ele firmava o pé para o combate. O que deixa seu pé firme durante o dia? O evangelho da paz. O evangelho. O que é evangelho? É o evangelho, as boas novas. Quais são as boas novas? Que Deus quer se reconciliar com você. Deus se reconciliou com você. O que deixa seu pé firme é que Deus me reconciliou com Ele mesmo. Deus veio me procurar. Eu não fui procurar Deus. Deus veio me buscar. Ninguém procura Deus. Se você falar com o ímpio sobre a Bíblia, ele te dá um soco na cara às vezes. Ele não quer saber nada de Deus. Deus veio, catou você e falou, vem. Então é isso que firma o seu pé no chão. Então, além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O maligno vai falar para você que você não é salvo. Você está passando necessidade porque Deus não gosta de você. O inferno não existe. O inferno é aqui. Deus é ruim porque deixa as pessoas morrer no hospital, deixa sofrer um acidente, deixa uma criança ser estuprada, violentada. Setas do inimigo. O que apaga? O escudo da fé. O escudo da fé. Então, use o capacete da salvação. Põe na sua cabeça, eu sou salvo, isso aqui vai passar, vai acabar. É só uma passagem. Assim, acabou. É um vapor. Somos um vapor, logo aparece, logo dissipa. Então, o capacete da salvação, sua cabeça, põe na sua cabeça, eu sou salvo, eu sou o Cordeiro de Cristo, eu vou reinar com Cristo, eu vou para o céu, ao Senhor, ao Pai, agradou-me dar o reino. A Bíblia diz que o Senhor vai servir a gente na mesa, no banquete. Cristo vai vir te servir. Então, capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, veja a analogia. O soldado consegue combater sem um capacete? Sim. Ele está mais arriscado, tomar uma espadada na cabeça, mas ele consegue. Ele consegue combater sem a armadura? Sim. Ele pode ser ferido, mas ele consegue. Ele consegue combater sem a bota, sem o escudo? Sim. Tira a espada dele. Ele pode estar de capacete, de armadura, de bota, de escudo. O que ele faz? Ele não ataca. Ele vai ficar tomando espadada e se defendendo, se defendendo, se defendendo, se defendendo, até que chega uma hora que ele é atingido. Por quê? A espada. Sem a palavra de Deus a gente não faz nada. A palavra de Deus é a palavra. Ok? Então, Paulo sabia perfeitamente que quando os crentes se edificassem, sairiam para ganhar muitas almas a Cristo. Quase todas as suas orações eram súplicas que conhecêssemos a vontade de Deus e as riquezas das nossas presentes heranças. Oremos menos por finança, por sustento, passagem ou equipamento para os nossos missionários, mas oremos mais que Deus abra os seus olhos para conhecerem o quê? Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. Então, Efésios 1:19, a suprema grandeza do poder para com os que cremos. É para isso que nós temos que orar. Pela edificação da igreja, pela edificação do pastor, dos missionários, para que eles possam o quê? Declarar o Evangelho. É o principal. Temos que orar pela edificação da igreja. A igreja estando edificada, vai acontecer conversões.
Diferente de um incrédulo olhar para a vida de um crente que é uma lambança. Isso aí é crente? Antes de eu converter, eu trabalhei um tempo no shopping. Eu servi o exército 7 anos, trabalhei 1 ano como caixa numa loja do shopping e depois entrei na polícia. Fiquei 11 meses ali. Não era salvo. E tinha uma outra caixa que me deu treinamento. E ela dizia que ela era crente. Ela estufava o peito e falava. E eu não minto porque eu sou crente. Eu não faço isso aí porque eu sou crente. Eu não faço isso aqui porque eu sou crente. E eu ali só observando. Eu não falava nada. E tinha um estoquista. Né, lá tem bastante homossexual. Né? Então, tinha bastante homossexual trabalhando com ele. E esse estoquista arrumou um namorado. Arrumou 2 namorados. Tranquilo. Aí ele chegou no caixa, as ligações caíam ali no caixa e a gente chamava a pessoa para atender. Aí ele chegou para Ana Luísa, o nome dela. Falou, Ana, vai ligar um fulano aí para mim? Você fala que eu não estou? Não, eu sou crente, eu não minto. Ele olhou para mim, aí João, fala, se eu atender, eu falo que você não está. Beleza, tranquilo. Aí, foi embora. Aí passou um tempinho, tinha um gerente, o Fábio, né? Ela virou para mim e falou, João, eu preciso folgar na sexta. O que eu invento pro Fábio para mim folgar? Aí eu olhei assim e não falei nada. Falei, ué, crente, não falou que não mente? Sim, eu fiquei confuso. Eu não era cristão, não era salvo, não era nada. Eu era incrédulo, mais um ímpio aí no mundo. Mas me confundiu. Eu falei, mas, esses crentes é pior que a gente, mano. E eu falei, eu falo, não minto, eu minto, pode deixar. Essa aí não mente para os outros, mas para ela mente, né? Assim, então, a edificação do cristão, a vida prática do cristão, é importante para que o incrédulo veja uma diferença na sua vida. E isso atraia ele ou afaste ele de vez. Entendeu? Então, outro ponto. Sugestões práticas sobre a oração. Então aqui o autor do estudo faz sugestões. Né? A melhor hora para orar? Cedo de manhã. Mas é ele que está dizendo isso ou ele usou a Bíblia para dizer isso? Então, devemos ver a face de Deus antes de ver a face dos nossos queridos. Primeiro a face de Deus. Primeiro a face de Deus. Tá? Salmos 5, verso 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então Davi estava dizendo o quê? Eu acordo cedo, Senhor. De manhã eu apresento a minha oração e aguardo com esperança. Logo cedo. Salmo 63, verso 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja com muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, a sua alma ela é seca sem Deus. O que dá água para a sua vida? Quem é a água da vida? É Jesus. Mulher, se você tomar água aqui, você nunca mais vai sentir sede. Então, a água. Então, de madrugada te buscarei. É fácil acordar cedo? Não. É gostoso? Não. Está frio? Tá. Você acorda cansado? Sim. Seu corpo quer sair da cama? Não. Você vai fazer o quê? Combater o pecado. Não orar é pecado. Pecado é toda ação e omissão. Quando você pode fazer o bem e não faz. Pecado. Tá? De madrugada. Salmo 57, verso 8 e 9. Acorde, minha alma. Acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Cedo. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Vou despertar a alvorada. Cedo. Ao amanhecer do dia. Alguns exemplos bíblicos. Abraão. Gênesis capítulo 19, versículo 27. Tendo se levantado Abraão de madrugada,
foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor. Ele foi buscar o Senhor de quando? De madrugada. Jacó, Gênesis 28, 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Jacó. Moisés, Êxodo 34, 4. Levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai. Josué 3:1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. De madrugada. Ana, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Ana. Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 29, versículo 11. Então Davi de madrugada se levantou, ele e os seus homens. Ele e os seus homens. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 8. Pela manhã veio a mim a palavra do Senhor. Ezequiel. Os apóstolos, Atos, capítulo 5, versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Pela manhã. Logo ao romper do dia. Maria Madalena, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e foi a primeira a ver Jesus ressurreto. Primeira. Jesus. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então, o que a Bíblia nos ensina? Melhor hora, cedo de manhã. Cedo de manhã. Ok? Os muçulmanos nos envergonham pelo seu costume de levantar muito cedo para orar a um Deus que não pode responder. Então, os muçulmanos acordam cedo. Eles oram, mas o Deus dele não responde. Nada. Não responde. Okay? Quando Davi disse, Salmos 57, 2, clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Cumpre o seu propósito. Então, temos aqui a melhor hora para orar e os melhores exemplos que são os bíblicos. Tá ok, irmãos? Então, finalizamos o estudo aqui por hoje. E no próximo domingo a gente finaliza o estudo sobre oração. Então, vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela é rica, ela é viva, ela é completa. É um manual para que possamos viver aqui nesse mundo, que estamos de passagem, para que um dia estaremos com o Senhor Jesus para sempre, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando. Pedimos que o Teu Santo Espírito grave essa palavra em nossos corações, Pai, para que possamos praticá-la e através do exemplo, Pai, o exemplo prático de uma vida diária com o Senhor, atrairmos mais pessoas para a Tua presença, para Cristo. Em nome do Senhor Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos, pela presença.